Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar aqui para vocês o funcionamento de uma rede de sensores e atuadores industriais bastante conhecida. A rede que eu vou demonstrar hoje é a rede ASI, Actuator and Sensor Interface. Neste vídeo eu vou demonstrar tanto a instalação quanto o endereçamento, a configuração dos escravos e a configuração do mestre também. Então, durante esse experimento, eu pretendo demonstrar como eu posso utilizar uma rede de sensores e atuadores aí, tanto para obter a informação quanto para realizar o acionamento de um cilindro de ação dupla, que está aqui. Para quem não assistiu vídeos sobre acionamento de cilindro de ação dupla, onde eu realizei essa montagem aí só com elementos eletropneumáticos, relés, válvulas, da maneira bem convencional, eu peço que volte e assista esse vídeo aí para entender e comparar aí a diferença entre uma instalação convencional e uma instalação com redes de sensores e atuadores. Então aqui estão os componentes que eu vou utilizar para a montagem de hoje. Esse aqui é o famoso cabo de dados e a delimitação da rede ASI, o cabinho amarelo que tornou característica essa cor aí para a rede ASI. Então esse cabo ele serve tanto para alimentação quanto para transferência de dados. Os conectores, presentes aqui, esse é o conector M12, onde eu vou colocar os meus dispositivos. Para acionar esse cilindro de ação dupla, que já foi demonstrado no vídeo anterior, eu vou utilizar um terminal de válvulas, só que agora é um terminal de válvulas que se comunica com a rede de sensores e atuadores, com a rede ASI. Esse é um terminal de válvulas aqui da Festo. Ele possui duas válvulas. Aqui eu tenho a entrada de pressão, aqui as duas saídas para os atuadores. Nessa primeira aqui é uma válvula com retorno, acionamento por solenoide e retorno por mola. Nessa outra é acionamento e retorno por solenoide. Aqui as duas saídas para o atuador. Então esse terminal de válvula ele tem uma característica interessante, que além de servir como atuador, ele serve também como interface para a rede ASI. Então aqui eu tenho 4 entradas que eu posso conectar a sensores convencionais. E é o que a gente vai utilizar aqui para fazer a ligação dos sensores magnéticos para detectar a posição de início e de fim, de avanço e de recuo do meu cilindro de ação dupla. Então aqui esse terminal de válvulas, ele possui um conector aqui para alimentação. Então nesse conector aqui eu vou colocar a alimentação auxiliar, que aí para a rede ASI, o cabo de alimentação auxiliar, esse cabinho preto aqui, permite uma corrente de tensão mais elevada. Então aqui é a conexão da alimentação auxiliar e aqui é a conexão do barramento, que é o cabinho convencional, o cabinho amarelo mesmo. Depois eu vou demonstrar a ligação. E como dispositivo de proteção, eu vou usar aí um sensor de proximidade fotoelétrico. Uma vez acionado, ele vai desenergizar o meu sistema. Esse sensor de proximidade fotoelétrico, ele já tem a configuração onde o chip da rede ASI e o sensor estão no próprio dispositivo. Aqui vai ter aquela configuração onde eu posso ligar um sensor convencional à interface da rede ASI e aqui a configuração em uma única estrutura. E aí para configurar os escravos eu vou usar um endereçador da rede ASI que temos aqui no laboratório. Nesse caso aqui é um endereçador da Festo para configurar os escravos e depois ligar ao barramento. A instalação da rede ASI é bastante simples. Então, uma vez tendo o cabo, você vai conectar ele ao mestre, ele sai o barramento para o local onde vai ser fixado o sensor, e aí você vai acoplando esses conectores. Esse conector é o conector M12, é um conector do tipo Vampiro. Então, eu vou mostrar aqui como é simples instalar esse tipo de conector aqui no cabo. Então, o cabo ele tem esse formato único, onde de um lado ele tem esse chanfre, do outro lado ele é reto, para permitir que o conector ele só entre de uma maneira, da maneira correta aí para fazer a ligação dos condutores internos. Então, quando eu coloco aqui o conector, ele tem o mesmo formato
conector ele tem o mesmo formato do cabo. Deixa eu focar aqui um pouco a imagem. Ele tem o mesmo formato do cabo, então ele só vai entrar em uma posição. Então, ó, ele só vai entrar na posição que tem o mesmo formato do cabo, que é essa aqui. Então eu vou colocar na posição correta, fixar, pronto, coloquei o cabo, já está na posição correta. Agora eu chego com a parte superior, onde na parte superior ele tem os dois dentinhos do vampiro, ó. Tem os dois dentinhos, tá dando para ver aí no vídeo. Agora é só fixar a parte superior, aqui é o conector, e prensar. Na hora que eu prensar, ele vai perfurar na posição correta aí e fazer a conexão interna com os condutores que estão protegidos no interior aqui do cabo, do condutor. Uma vez fixado, eu só não vou fazer isso porque a quantidade de cabos que eu tenho aqui no laboratório é limitada. Mas uma vez fixado este conector, ó, que já tem aqui um deles conectado, uma vez fixado o conector, eu posso vir com o sensor e colocar ao conector. Ó, observem bem, o conector, eles têm aqui uma fendazinha aqui na lateral e do outro lado o sensor também vai ter uma saliência aí para encaixar nessa fenda. Então se tiver na posição errada, ele não vai entrar, a não ser que você force e quebre. Então você vai girando, não deve se forçar, você vai girando até chegar na posição correta, e aí ele encaixa sem precisar pressionar e realizar uma força muito grande. E agora é só você rosquear para manter ele conectado. Pronto, feita a ligação do meu sensor ao barramento da rede ASE. Da mesma forma que eu coloquei o sensor, eu posso, ó, ao invés de colocar o sensor, se eu quiser expandir o meu barramento, eu posso chegar com um outro cabo aqui, plugar esse cabo e fixar. E agora aqui, ó, eu tenho uma expansão do meu barramento. Esse era o cabo original, principal, e aqui o que eu acabei de fixar. Dessa forma eu posso expandir a minha rede ASE. Como eu falei na teoria, não tem restrição com relação à topologia. Eu posso expandir a minha rede ASE bem facilmente. Então eu espero que vocês consigam visualizar como é fácil a instalação e expansão aqui do barramento na rede ASE e a conexão de um sensor. Como diz o requisito de projeto, ela é prova de falhas de conexão, porque o meu conector tem um formato único, o mesmo formato do cabo. Se você colocar errado, ele vai quebrar. E é muito fácil de se instalar. Então agora, pessoal, eu vou demonstrar como realizar a configuração do escravo da rede ASE. E vocês vão ver como é simples essa configuração. Então, uma vez conectado o escravo aqui ao barramento da rede ASE, ó, eu pego esse cabo de dados, coloco ele no endereçador. E aqui no endereçador, ele já mostra, aqui embaixo, se a gente observar, ele já mostra quais os escravos que tinham sido previamente configurados. Então vai mostrar a lista aqui dos escravos que tinham sido previamente configurados. Nesse caso aqui, 2, 3 e 4. Isso é bem interessante, porque na hora que eu estou realizando essa programação em campo, para saber quais foram os endereços já atribuídos, eu posso simplesmente olhar aqui no endereçador e ele vai me informar quais foram os que eu já atribuí e eu não repetir esse endereço para um novo escravo. Mas eu também posso aqui zerar, que é o que eu vou fazer. Eu estou realizando a primeira configuração, eu vou zerar essa lista, pressionando neste caso aqui desse endereçador o botão Program e ADR, e ele vai zerar a lista dos escravos. E aí é só colocar o endereço que eu desejo. Se eu quiser consultar qual é o endereço que está no escravo conectado, eu posso vir aqui procurar, search, vou clicar no botão e ele vai informar, o endereço que estava no escravo é o 2. Mas eu posso atribuir um novo endereço.
Por exemplo, aqui endereço 5. Vou colocar aqui endereço 5 e aí é só apertar Program. Feito então o endereçamento do meu escravo. Aí eu vou realizar agora a configuração do terminal de válvulas, que é o outro dispositivo da rede ASIC que a gente vai utilizar. Vou tirar aqui esse sensor fotoelétrico, então baixa desconectar, e vou conectar o meu terminal de válvulas ao cabo que está ligado ao endereçador. Então coloco aqui na linha de barramento, no conector do barramento, e vou escolher um novo endereço. Agora eu vou botar aqui endereço 8. E aí, só programar. Pronto. Configurei os dois escravos que eu vou utilizar aqui nessa montagem para a rede ASIC. Um com endereço 5, o outro com endereço 8. Agora a próxima etapa é a instalação física desses dispositivos e a configuração do mestre. Então agora vou dar uma pausa para realizar essa instalação física e voltar com ele já conectado ao painel para que iniciemos a programação e configuração do mestre da rede ASIC. Bom pessoal, os sensores e o terminal de válvulas, assim como o cilindro de ação dupla, já está fixado aqui ao painel da festa. Então temos aqui o cabo ASIC que sai do módulo onde está acoplado o CLP. Então aqui eu tenho a CPU do CLP, cartões de entrada e saída analógica e digital, e aqui o mestre para a rede ASIC. Esse é o modelo dele, CP343-2. É o mestre para a rede ASIC. Do mestre está saindo o cabo da rede ASIC, está conectado aqui ao mestre, então está saindo para este conector do módulo, é um módulo didático, e onde na verdade aqui tem dois conectores, eu posso conectar até dois cabos aqui para a rede ASIC. Eu conectei o cabo, o mesmo que foi usado lá para configurar os escravos. Aqui temos o sensor fotoelétrico e aqui o terminal de válvulas que está conectado. Agora, e o sensor magnético para indicar o recuo e o avanço do meu cilindro? Esses sensores, são sensores, tá aqui o cabo, conector, são sensores convencionais. Então, eu tenho a alimentação, o VCC, o terra, o conector azul e a saída do sinal dele. Já tínhamos usado isso diretamente para acionar a solenoide. Só que aqui, como é um painel didático, para que eu possa utilizar tanto na montagem convencional quanto na montagem para rede ASIC, foi colocado esse módulo, que nada mais faz do que a ligação desses terminais, VCC, terra e sinal, para o condutor que está sendo, que do outro lado aqui, tem a conexão para interface para a rede ASIC. Então ele está ligado diretamente aqui na interface do terminal de válvula. Aqui ele está funcionando como uma interface para um sensor convencional. O sensor do recuo e o sensor para o avanço. Foi só isso que eu fiz aqui. Falta só agora aqui a alimentação auxiliar, que não está conectada ainda. Mas eu posso simplesmente pegar o condutor, o cabo da rede ASIC usado para conexão auxiliar, que é esse preto aqui. De um lado, alimentar. Então vou colocar aqui VCC, aqui VCC e terra, e do outro lado do cabo colocar a alimentação auxiliar do meu terminal de válvulas. Tá aqui escrito 24 volts. Conectei aqui a terminal de alimentação auxiliar. Pronto. A ligação é bem simples
E foi realizado. Agora, falta a etapa de configuração do mestre, que eu vou mostrar para vocês aqui. Para configurar o meu mestre, eu tenho que primeiramente programar o controlador a que ele está associado. Neste caso aqui no laboratório, o mestre está conectado a um CLP da Sims. Então, para isso eu vou precisar do TIA Portal. O TIA Portal é software de programação de CLP da Sims. E uma vez aberto, ó, eu posso criar um novo projeto ou abrir um novo projeto. Neste caso eu vou criar um novo projeto, escolher a pasta onde eu desejo salvar e dar um nome a esse projeto. Vou chamar aqui de EZ01 ASE. E aí é só criar o meu projeto. O TIA Portal é o software da Sims que permite programar não só CLP, mas também inversores de frequências e HMs e assim por diante. Ou eu sigo o tutorial que ele recomenda aqui, adição de dispositivo, depois escrita de programas, ou eu posso vir direto aqui para visão do projeto, que é o que eu vou fazer agora. Então, quando eu cliquei em visão do projeto, ele abre aqui a janela do TIA Portal. Do lado esquerdo tem a árvore com a estrutura dos projetos. Por enquanto não tenho nenhum dispositivo adicionado, é o primeiro passo que eu preciso realizar, adicionar o dispositivo. No nosso caso é um controlador lógico industrial, então eu escolho aqui controlador. E aí o que temos aqui no nosso laboratório é o Symantec S7300, então é o S7300. A CPU, você vai ter que escolher o tipo de CPU do controlador, nesse caso aqui é 314 C2 PNP DP, então eu clico nela, escolho e aí é adicionado o dispositivo. Quando eu adiciono o dispositivo, ele vai aparecer aqui uma janela com a figura do dispositivo adicionado, essa aqui na região central, e ao lado dela o endereço com mapeamento de memória das entradas e saídas desse dispositivo. O S7300 ele tem a CPU, um cartão de entrada e saída analógico e aqui cartão de entrada e saída digital, o nosso modelo, né? A entrada digital, por exemplo, está para o endereço 136. Se eu quiser facilitar e fazer com que corresponda a entrada 0 ao endereço 0, eu posso modificar isso aqui e colocar como endereço 0. A mesma coisa para a saída. Nós vamos utilizar a rede ASE. O objetivo aqui é fazer a comunicação com os sensores e os atuadores através da rede ASE. Então eu preciso adicionar o mesh da rede ASE, que ainda não está aqui. Do lado direito tem um catálogo com vários tipos de dispositivos que você pode adicionar. Inclusive aqui, ó, módulos de comunicação. Dentro de módulo de comunicação tem interface para rede ASE. E aí apareceram aqui dois modelos. Um modelo que está instalado aqui, o mestre, é o 3432. Então a CP3432. Seleciono ele e aí é só arrastar aqui para o rack. Quando eu adiciono o mestre da rede ASE, no mapeamento de memória já está colocado, ó, que esse mestre está com o endereço 256. Eu também posso mudar se eu quiser, desde que não sobrescreva nenhum outro endereço. Para facilitar, eu vou colocar aqui 200 e eu vou explicar o porquê disso depois. Então agora o mestre está com o endereço base de 200. Feito isso, agora eu posso programar o meu CLP. Aqui na árvore de projeto eu tenho blocos de programa. E aí a Sims trata tudo como objetos, blocos de objeto. O OB1, que é o bloco 1, é o programa principal. Tem um bloco para interrupção, outro bloco para interrupção cíclica e assim por diante. E aí, ou você vai adicionando os seus contatos e as suas saídas aqui diretamente e atribuindo, ó, por exemplo, eu quero colocar um endereço de memória para energizar o meu sistema, ligar ou desligar o automático. Aí eu posso colocar um contato normalmente aberto e escrever diretamente na nomenclatura desse endereço, que a Sims adota por cento. Depois o tipo, entrada I, saída aqui, endereço de memória M, e aí 0.0. Ligar ou desligar é só um valor booleano, então eu posso botar só um bit, endereço 0.0. Feito isso, ele já atribui a tag, ó, colocou aqui tag 1. Uma outra maneira que eu até prefiro é aqui do lado esquerdo tem tabela de tags, ó, tags do PLC. Você pode criar inclusive várias tabelas diferentes e tem a tabela default.
de tag default. Se eu clicar nela, ele aparece a variável que eu criei lá. M0.0 está com a tag 1. Então, eu posso apagar e acrescentar aqui, ó, até que eu queira. Por exemplo, essa de ligar o sistema, eu vou botar aqui, ó, ligar automático. Então, ligar automático. O tipo dela é um tipo booleano e vai ser um endereço de memória. Então, eu escolho aqui, ó, identificador do operador vai ser M, endereço de memória, endereço 0 e bit 0. Eu vou precisar colocar uma tag também para o meu sensor fotoelétrico. Eu vou colocar aqui, ó, sensor fotoelétrico que eu vou usar como segurança. Então, uma vez um objeto na frente, ele vai desenergizar todo o meu sistema. Escolhi booleano também, só que esse sensor é uma entrada física que está conectada, na verdade, na rede ASIA. E aí, para isso, eu vou precisar saber como o CLP faz a associação do endereço atribuído do escravo para o endereço de memória do meu mestre. E agora eu vou abrir, então, o manual do meu CLP. Na verdade, o manual do mestre, utilizado pelo CLP. E no manual você vai encontrar aqui, ó, endereçamento dos escravos padrões, ou tipo a tabela que indica onde está cada escravo. Então, escravo 1, escravo 2, escravo 3 e assim por diante. Esse N é o endereço base que a gente escolheu lá como 200 para o nosso mestre. Então, aqui, ó, escravo 1 está no endereço base mais 0, bit 0 até bit 3. Escravo 2, endereço N mais 1, bit 4 a 7 e assim por diante. 2, 3 até o 31. Como cada escravo na rede ASIC só possui no máximo 4 entradas ou 4 saídas, eu só preciso de 4 bits para representar esse escravo aqui, ó, para as entradas e para as saídas, né? Então, para cada endereço, eu posso usar, foi o que aqui a Sims fez, né? Usou o nibble menos significativo para um escravo e o mais significativo para outro escravo. Então, basta você saber o endereço base, o endereço do escravo que você atribuiu e aí encontrar qual é o endereço correspondente. No nosso caso, o sensor fotoelétrico foi esse aqui, ó. Eu atribuí o endereço 5 para o escravo. Então, aqui, o escravo 5 está no bit 0 até o bit 3 do endereço base mais 2. 200 foi o que eu escolhi, mais 2 fica 202. 202.0 é a primeira entrada desse escravo aí. Então, voltando agora para a minha programação, eu já sei que esse sensor fotoelétrico é uma entrada e o endereço é 202.0, é do bit 0 até o bit 3. Escravo 5 estava no endereço base mais 2 e o dos bits 0 até o bit 3 não ficou aqui. Deixa eu colocar novamente e 202.0. O sensor só tem uma saída que para o CLP ele vai ser como uma entrada, né? E aí eu vou precisar de um outro endereço de memória aqui, ó, ligar sistema. Vou chamar de ligar sistema, pode dar outro nome qualquer, para armazenar a informação que o sistema está ligado ou não. Colocar um endereço de memória, o 0 agora, bit 1. Como é que vai ficar a minha programação? Então aqui, ó, esse contato é do ligar automático. Então, quando eu pressionar o botão na minha interface ou quando eu modificar o valor dele, ele vai ligar o meu sistema automático. Vou colocar um contato normalmente fechado vindo do meu sensor fotoelétrico, que o objetivo é que o sensor fotoelétrico ele desenergize o meu sistema. Então, para isso tem que ser normalmente fechado. Então, do sensor fotoelétrico. Então, quando o sensor for ativado, ele abre esse contato e aí desenergiza todo o sistema. E aqui, como bobina para saída, eu vou colocar o meu endereço de memória ligar sistema. Então, da forma com que está, quando eu ativar esse endereço de memória, ele vai energizar a minha bobina ligar sistema, desde que o sensor não esteja ativado. Quando o sensor ativar, ele abre o contato e desenergiza essa bobina. E aí, para comandar o meu cilindro de ação dupla, eu vou precisar tanto da informação dos sensores quanto da atribuição das válvulas, comando o avanço e o retorno. Vamos fazer isso agora aqui na minha tabela de tags. Então, eu vou criar a primeira variável do sensor de recuo.
ela é do tipo booleana, e agora eu preciso saber qual é o endereço desse sensor de recuo. Quando eu configurei meu terminal de válvulas, eu coloquei o endereço como endereço 0, ou desculpe, o endereço 8 para esse escravo. Olhando agora na minha tabela, o escravo 8, ó, o escravo 8 está no endereço base mais 4, como escolhemos 200, então aqui vai ficar 204, só que ele usa os bits de 4 a 7, um pouco diferente do 5 que usava os 4 primeiros bits. Então aqui é 204.4.5.6 e ponto 7. Preciso dessa informação para poder voltar agora na minha configuração aqui e colocar endereço, ó, é uma entrada 204, agora porque é endereço base mais 4 e o bit. Como foi? Eu liguei a primeira entrada lá da interface, então é 204.4. Esse escravo está do 4 ao 7. Então a primeira entrada dele é o bit 4. O sensor avanço, também é booleano, é uma entrada do mesmo escravo, então é 204 e o bit 5. A segunda entrada desse escravo aí é um bit 5. E a válvula? Eu tenho duas válvulas, uma para comandar o avanço e a outra para comandar o recuo. A que comanda o avanço está no mesmo escravo, ó, 204, só que não é mais entrada, é uma saída. 204. E agora, o bit. Esse terminal de válvula tem, como eu falei, ele tinha duas válvulas, uma com avanço por solenoide e retorno por mola, e a outra válvula com avanço por solenoide e retorno por solenoide também. Essa segunda que é que a gente está usando, avanço e retorno por solenoide, começa com o bit 6 e 7. A primeira seria o bit 4 e 5 e a segunda o bit 6 e 7. Então a que manda avançar está no bit 6. Aqui fica 204.6. A válvula de recuo, válvula recuo, booleana, o endereço é 204 também, é uma saída e bit 7. Atribuído todas as tags, eu posso completar minha lógica de controle. Então, quando o sistema estiver ligado, ó, eu vou botar um contato aqui desse endereço de memória que guarda a informação que o sistema deve permanecer ligado. Então, escolho ele aqui, ligar sistema. E o meu cilindro estiver na posição de recuo, então eu boto um contato aqui do sensor de recuo. Sensor de recuo. Quando ele estiver na posição de recuo, o que é que eu tenho que fazer? Agora, a minha saída, ó, eu tenho que comandar a minha válvula que manda avançar. Então, coloco aqui válvula de avanço. Quando o sistema estiver ligado, ligar sistema, e ele estiver na posição de avanço, que é detectada pelo sensor de avanço aqui, sensor de avanço, eu tenho que mandar ele recuar. Então, tenho que ativar a minha válvula de recuo. Pronto. Terminei a minha lógica. Com 3 linhas eu consigo configurar esse acionamento aí do meu cilindro de ação dupla para avançar e recuar quando encontrar a posição de início e fim. E com um sensor de segurança. Agora, para passar o programa para o CLP, eu preciso primeiro definir qual é o endereço de rede desse CLP. Então, se eu vier aqui na árvore de projeto, ó, em configuração de dispositivo, clicar nela, ele abre a janela com o CLP e clicar no conector aqui da interface Profinet, que é um conector de rede aqui, ó, que é o verdinho, clico nele. Ele vai aparecer aqui na parte inferior, do lado esquerdo, a opção endereço de rede, e aqui, nessa região, eu posso atribuir o meu endereço. Então aqui agora, ó, o endereço que eu vou colocar é 150. 150 tem que ser o endereço da sua rede. Então 150, 165 aqui no nosso caso, 164, e aí o IP que eu vou atribuir aqui a ele vai ser o 50. E o roteador, nossa rede aqui ela é através de um roteador, 150, 165, 164, o roteador está com o endereço 10. Pronto, pessoal, uma vez
realizado a configuração dos meus escravos e do mestre, e feito toda a lógica de programação desejada, eu posso passar o programa para o CLP e testar a minha configuração. Então eu vou passar o programa, finalizar, e aí aqui o Tia Portal ele permite monitorar o que está acontecendo no interior do CLP. Então se eu clicar aqui, ó, nesse íconezinho do óculos, monitorar, ele vai se comunicar com o CLP e realizar o monitoramento de todos os registradores e bobinas de saída, pins de entrada do CLP. Então, como eu coloquei aqui um contato normalmente aberto para ativar ou desativar o meu sistema automático, está tudo desligado até o momento. Eu vou pressionar com o botão direito do mouse aqui, e aí eu posso modificar o valor desse endereço de memória. Vou modificar para 1. Agora o meu sistema automático está ligado, e aí energiza todas as outras networks. Ó, vou testar inicialmente o meu sensor fotoelétrico que foi colocado aí para desenergizar o meu circuito. Então, se eu colocar a minha mão aqui na frente, o sensor é ativado, abre o contato que é normalmente fechado e desenergiza todo o meu circuito. Se eu retirar minha mão, vou tirar minha mão aqui da frente, ele vai energizar novamente. Então aí, neste momento agora, o cilindro está todo avançado. E aí, o sensor que está na posição de avanço do meu cilindro, ele está acionado. E aqui no software eu posso verificar que o sensor de avanço ele está acionado, mandando agora atuar sobre a válvula que vai mandar recuar o meu cilindro, a válvula de retorno. Se eu olhar aqui no meu terminal de válvula, está conectado à rede ASE, essa válvula foi ativada. Quando eu desloco só um pouco o meu cilindro, ele sai da posição do sensor, saiu da posição do sensor, a válvula já foi desativada, a solenoide da válvula já foi desativada, o sensor ele saiu da posição, e aqui no software eu posso verificar que não está sendo enviado mais o comando para a válvula retornar. Só que como o avanço é por solenoide, ela continua na posição de retorno. Agora, quando o cilindro voltar para a posição inicial, o sensor que está lá para identificar a posição de recuo foi ativado. Esse sensor sendo ativado, a solenoide da válvula que vai mandar ela avançar já foi ativada também. E eu posso verificar isso também aqui no meu software. Então a lógica está correta. Eu vou agora só modificar mais uma vez aqui o cilindro. Estou mandando ele avançar. Chegou na posição de avanço, ele vai mandar recuar. Então quando ele começar a recuar, chegou na posição de início e na posição de recuo, ele vai mandar avançar. E vai ficar nesse ciclo. Ó, chegou na posição de avanço aqui. Ativou o sensor de avanço e a válvula para recuar vai ser acionada. Quando ele começa a recuar, o sensor foi desativado, a válvula também. Quando ele vir para a posição de início, a válvula que vai mandar avançar ela é ativada. Então a parte lógica estando correta, eu posso agora realizar as ligações pneumáticas e testar o meu sistema completo funcionando. Bom pessoal, eu realizei aqui a ligação pneumática, que é praticamente a mesma do experimento anterior, que vocês podem observar lá no vídeo, onde a mangueira sai do distribuidor e é conectada aqui à entrada de pressão do meu terminal de válvulas. A diferença é que aqui agora é um terminal de válvulas conectado à rede ASE. As duas saídas aqui, ó, para os atuadores, cada uma está passando por uma válvula de fluxo unidirecional e sendo conectada ao ponto que comanda o avanço do cilindro e o outro ponto que comanda o retorno do cilindro. E agora, se eu liberar a passagem de ar aqui na minha unidade de conservação, o CLP ele começa a comandar o meu cilindro de ação dupla.
Quando chega na posição de avanço, ele retorna. Quando chega na posição de retorno, ele avança. As duas posições são detectadas pelos sensores magnéticos. Eu posso ver aqui na minha válvula ela sendo comandada. Se eu observar o software, eu verifico o funcionamento do meu sistema. Quando chega na de avanço, ele manda recuar. Quando chega na de recuo, ele manda avançar. E aí, se algum objeto passar na frente do meu sensor fotoelétrico aqui, que está conectado à rede ASIC, que foi colocado como segurança, o objeto passou, ele desliga o meu sistema. Quando o objeto sai, ele volta a funcionar. E o meu endereço de memória que foi colocado aí para energizar também o meu sistema, como um comando de liga ou desliga automático, se eu modificar para 0, ele também parou o sistema. Certo, pessoal? Então aqui com uma ligação bastante simples, só 2 fios que vem lá agora lá do meu CLP no mesh, que sai para os meus sensores e atuadores, aqui o terminal de válvula, aqui um sensor fotoelétrico, e os 2 sensores convencionais que também foram ligados, os 2 sensores convencionais que são sensores magnéticos para detectar o início e o avanço do meu cilindro, foram conectados à interface que está no próprio terminal de válvula e essa interface que está ligada ao barramento. Então, de uma maneira bem simples aí, com rede de sensores, eu posso economizar bastante a quantidade de fios e instalar muito rapidamente. A facilidade de instalação é muito grande aí, é bem simples de instalar, eu demonstrei aqui no vídeo. E a configuração do meu escravo e do meu mesh na rede ASIC também. É isso, pessoal, espero que tenham gostado e compreendido aí como instalar e configurar uma rede ASIC, neste exemplo sendo utilizada para acionar um cilindro de ação dupla.